Fala pessoal, beleza? Bem-vindo à nossa aula de introdução ao Git, tá joia? Hoje eu aqui venho para vocês aqui demonstrar para vocês o que é o Git, para que ele serve, algumas funções que o Git vai ter, é, mostrar um pouco do GitHub, tá joia? Eu vou dar uma passada geral em tudo que o Git envolve, tá joia? Isso seria somente a primeira aula. Espero que vocês estejam aí prontos para nossas próximas aulas, onde a gente vai ter práticas e tudo mais. Tá joia? Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, bora lá. Introdução ao Git. Uma questão mais formal, né? Essa aula está sendo gravada pela disciplina de prática como componente curricular, por mim, o docente Alisson Figueiredo Silva, o docente, o Túlio Marcos, tá joia? Para o curso de licenciatura em computação do IF Sul de Minas, no campus Machado. Então, o meu plano de aula, qual que vai ser o tema da nossa aula? É a introdução ao Git. O objetivo dessa aula, qual que é? É você conhecer e compreender o Git, saber o que realmente é o Git e para que ele vai servir e o que ele traz para a gente. O conteúdo, a gente vai ter uma definição, vou falar um pouquinho da história, vou mostrar algumas vantagens, algumas funções e vamos falar também sobre repositório, que é algo bem importante no Git. O desenvolvimento do tema vai ser a partir de conceitos, onde a gente vai demonstrar os conceitos de tudo, né? Tudo que envolve o Git. Os recursos, essa aula está sendo gravada pelo Zoom. Eu vou utilizar os slides como material de apoio e a apresentação vai ser no Meet com o YouTube, ou seja, que eu vou subir essa aula para o YouTube e apresentá-la pelo Meet no dia da nossa aula. Tá joia? A bibliografia é essa daí. Então, vamos lá. Um pouco da história. O Git foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o criador do Linux. Atualmente, ele está com 50 anos e quase 51, que agora em dezembro ele vai fazer 51 anos. Ele nasceu em 28 de dezembro de 69. Esse aqui é o link do GitHub dele. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui. Só um momento. Está abrindo. A internet está um pouquinho lenta. Não abriu. Espera aí só um minutinho. Agora abriu aqui. Só um momento. Deixa eu arrastar para vocês aqui. Esse é o Linus Torvalds, o criador do Linux. Essa aqui é a página dele no GitHub. A gente pode ver aqui, ó, que ele tem uma contribuição bem legal pelo GitHub. Ele, por mais que o foco dele sempre foi, e acredito eu que sempre será o Linux, porém ele ainda tem uma boa participação aqui no GitHub. Como a gente pode ver, ó, esse ano ele já teve 69 commits em um repositório, em novembro, né? Agora em dezembro de 2019 teve 200, tem mais atividades se você quiser visualizar aqui, 2018 também, então você pode ver que, mais que o foco dele seja o Linux, ele está sempre ativo aqui no GitHub. Outra coisa que você pode ver também dele aqui é os repositórios populares dele, tudo que ele está trabalhando, tudo que ele tem aqui no GitHub, você consegue sempre ter acesso aqui. Você pode seguir ele, se você quiser, tá joia? Isso aqui é uma rede social dele, do GitHub, tá bom? Vou falar um pouquinho do GitHub também para vocês. Então, continuando aí, só um minuto, deixa eu voltar para a apresentação aqui.
Ele pulou aqui. O BitKeeper. O que é o BitKeeper? O BitKeeper é a ferramenta que tinha na época que foi criado o Git. Por que o Git foi criado? O BitKeeper era uma ferramenta paga, uma ferramenta privada. Você tinha que contratar para você poder utilizar. O pessoal do Linux, o desenvolvimento do pessoal, os desenvolvedores do Linux e tudo mais, teve umas desavenças com o pessoal do BitKeeper. Aí, a partir daí, eles pararam de utilizar o BitKeeper. Como eles pararam de utilizar o BitKeeper, ao invés deles buscarem uma outra ferramenta já existente na época, eles simplesmente resolveram criar o Git. Foi a partir daí que nasceu o Git. Quais são os objetivos do Git? Ele tem uma velocidade, para ele conseguir ser rápido na parte de commits e tudo mais, da utilização do sistema. Ele ter um design simples, ele suportar um suporte robusto a desenvolvimento não linear, ou seja, você conseguir ter milhares de desenvolvimentos em paralelos, simultâneos, e ele conseguir aguentar isso, ele ser totalmente distribuído e capaz de lidar eficientemente com grandes projetos, como, por exemplo, o kernel do Linux. Tá joia? Ele vai ter uma velocidade, por mais que tenha um volume muito alto de dados, porque se você pegar o kernel do Linux, gente, é milhões de arquivos. Então, ele vai conseguir, a ideia do Kit é ele conseguir trabalhar tudo isso de uma forma bem legal. Tá joia? Então, vamos lá. Tendo um pouquinho da história do Git, agora eu vou falar para vocês o que realmente é o Git. O Git nada mais é um sistema de versionamento de código. Ele faz o quê? Um controle de versão. Então, o que seria isso? Ele vai ter uma vida do seu código. Então, tudo que você criar no Git e mandar para ele, ele vai gerando versões e tudo mais. Você consegue ter uma história daquilo, você consegue controlar versões. Quando a gente tem um aplicativo no celular, que a gente tem um aplicativo, sei lá, o WhatsApp na versão 1.0, entendeu? Quando a pessoa lança uma outra versão que vira 1.0.1 ou 1.1 ou a 2.0, tudo isso é o que o Git faz, ele faz esse controle dessas versões. E a partir do Git você consegue ter acesso a essas versões antigas. É um sistema open source, certo? Ele tem um código aberto. Algumas funcionalidades do Git. Você consegue criar um histórico de alterações no código, porque tudo que você comenta no Git, você joga lá no Git e comita as informações, os arquivos, ele vai sempre criando um histórico daquilo, você consegue ter acesso a todos os históricos anteriores. É fácil de voltar a um ponto específico do código, então você consegue ter acesso a essas versões facilmente, você consegue voltar. Por exemplo, vamos supor que você subiu um código e ele deu algum erro lá, ou não ficou muito legal, você fez uma atualização pelo código e não ficou bom. Você pode, pelo Git, pegar uma versão anterior, antes dessa atualização, que estava legal, e voltar a ela. Tipo, aí você, a partir dela, que você continua a fazer essa atualização. Ou seja, você deixa quieto tudo isso que você tinha para trás. Um controle de fluxo de novas funcionalidades, agilidade para trabalhar em equipe. Por que agilidade para trabalhar em equipe? O Git deixa você utilizar várias pessoas utilizando o mesmo arquivo. Você consegue ter várias pessoas editando aquele mesmo arquivo. E você consegue controlar as funções novas. Então, sempre que vai ter novas funções, ele vai controlando aquilo pelo seu histórico. Ele permite a edição do mesmo código-fonte, que foi o que eu acabei de falar. Você consegue ter mais de uma pessoa trabalhando no mesmo arquivo. Você consegue mesclar código ou resolver conflitos. Se tiver algum conflito, vamos supor que eu mexi numa parte do código e alguém mexeu nessa mesma parte do código e tentou subir esse código lá para o repositório. E vocês vão ver o que é esse repositório. Ele vai identificar que essas pessoas utilizaram exatamente a mesma linha, não só o mesmo arquivo, mas a mesma linha. Ele vai te mostrar que tem um conflito ali, porque ele não sabe exatamente qual ele vai obedecer, e você consegue controlar isso. Você vê o conflito, a linha que está o conflito, os dois códigos que estão dando esse conflito, e você vai identificar qual o código que você vai querer realmente subir.
Quando você faz isso, você está mesclando os códigos. Então, ele vai pegar códigos que eu criei, códigos que outra pessoa criou, um terceiro criou naquele mesmo arquivo, ele vai mesclar tudo e gerar um arquivo só. Agora, tudo que você faz nos arquivos, o Git ele vai mostrar quem fez aquela alteração. Então, se eu alterei uma linha de código no arquivo, a hora que eu subo ele para o meu repositório, ele mostra que foi eu que alterei, quando eu alterei, a hora que eu alterei, aonde eu alterei e qual arquivo eu alterei. Ele mostra tudo bem detalhado. É muito legal. Então, bora lá. Git e GitHub. É a mesma coisa? Não. O pessoal geralmente acha que GitHub e Git é a mesma, é o mesmo, eles são um só. Na verdade, não é. O Git é o sistema responsável por executar todas as funções, ou seja, o Git é o sistema que vai fazer o seu controle de versionamento, o sistema que vai permitir que você consiga usar o mesmo arquivo, várias pessoas editando esse mesmo arquivo, na hora de subir, ele faz a mescla dessas edições e gera um novo arquivo alterado. Verifica a questão de conflitos, ele deixa você trabalhar, criar branches, que são braços a partir de um repositório para você conseguir executar outras partes do projeto sem alterar a parte principal. É onde você consegue ter todo o controle desse sistema completo, tá joia? Já o GitHub é uma rede social dos desenvolvedores. O GitHub é aquilo que eu mostrei do Linus Torvalds. Então, seja, a rede social, uma rede social onde você tem um repositório remoto, que você pode utilizar ele lá, e você sobe esses arquivos lá para aquele repositório remoto. Pode ser um repositório remoto público ou pode ser um repositório remoto privado, onde o público, todas as pessoas têm acesso, né, obviamente, e no privado você consegue colocar quais as pessoas que vão poder te auxiliar naquele projeto. Tá, joia? Você não vai ter liberar ele para todo mundo ver. Um detalhe também, mesmo que o projeto, que o repositório seja público, todas as pessoas conseguem ter acesso a esse repositório, conseguem fazer um clone dele, baixar todo ele para a sua máquina, conseguem fazer alterações nele, mas ele não consegue jogar lá para você no GitHub, alterar o repositório. Ele vai fazer um clone e criar um repositório dele, a não ser que você adicione essa pessoa lá e dê permissão para ela fazer isso. Você consegue ter esse controle no GitHub também. Tá joia? Então, não é a mesma coisa Git e GitHub. O Git é o sistema que faz o controle de versionamento e o GitHub é uma rede social para os desenvolvedores que utilizam o Git. Então, repositório. A gente vem sempre falando do repositório. O que é o repositório, então? Vamos lá. É o último estágio na linha linear da vida de um arquivo. Então, todas as alterações que a gente faz nos arquivos, a última alteração é o repositório. Aquele arquivo fica no repositório, onde está o final dele, onde que você finalizou o arquivo, ele está no repositório. É no repositório que fica o estado final do nosso projeto. Então, ou seja, quando você terminou o projeto, finalizou ele, jogou ele para o seu repositório, né, tanto local quanto remoto, o último arquivo final ele vai estar naquele repositório. Tá, joia? As informações são salvas no repositório e podem ser clonadas por qualquer pessoa que tenha permissão. Então, como eu disse para vocês, as informações ficam salvas no repositório. Se você adiciona aquela pessoa e ela tem permissão para isso, ela pode clonar o seu repositório. Ele vai ter todas as informações, todos os arquivos que estão neles, pode fazer alteração e a hora que ele mandar novamente, esse repositório é atualizado. Tá, joia? E isso mostrando que foi ele que atualizou, o dia que atualizou, quais os arquivos, quais linhas do arquivo que ele atualizou, tudo bem detalhado. Para que as informações possam ser gravadas no repositório, é necessário informar ao Git que esse arquivo deve ser monitorado. O que seria isso? Tem um comando no Git que é o git add. Você precisa executar esse git add no diretório onde está os seus arquivos que você vai mandar para o repositório, certo? Quando você faz isso, você adiciona o arquivo em questão, ou todos os arquivos daquele repositório,
No Git, ele vai ficar monitorando aquele Git, aquele arquivo. Quando você faz uma alteração no arquivo, o Git ele vai te mostrar pelo git status, que é um outro comando, que aquele arquivo foi modificado, mas ainda não foi comitado, ou seja, não foi enviado para o repositório. Você fez uma alteração nele, está na sua máquina, porque como que funciona o Git? Você vai ter um repositório local ou remoto, né? Você faz o plano desse repositório para a sua máquina. Ele vai salvar no diretório todos os arquivos daquele repositório. Você vai alterando os arquivos que estão no seu diretório, na sua máquina local. Quando você dá o git add, ele fica monitorando aqueles arquivos. A partir do git status, todos os arquivos que você alterar alguma coisa deles, o git vai reconhecer e vai te dar no git status que aquele arquivo foi alterado, ele foi modificado, mas ainda não está no repositório. Então, ele fica alterado apenas na sua máquina. A hora que você faz um commit, um repositório local ou remoto, ele atualiza lá no repositório. Aí a próxima pessoa que fizer um clone daquele repositório, ele vai buscar todos os arquivos já com os arquivos que você alterou na sua máquina, que você alterou e mandou para lá. Que vai ser a última versão que está no repositório. Se você não fizer esse commit, e alguém for lá e fazer um clone daquele repositório, ele vai ter acesso aos arquivos que estão lá, menos os arquivos que você alterou. Então, você precisa mostrar para o Git quais os arquivos que você quer que ele monitore. Tá joia? Pode ser um diretório inteiro ou pode ser um arquivo específico. Se você estiver mexendo apenas em um arquivo, você pode fazer um git add nele. Em próximas aulas, nós vamos botar isso em prática e tudo mais. Por enquanto, a gente fica somente na teoria. Tá joia? Uma das principais vantagens de trabalhar com repositório é poder ter o histórico de toda a vida do seu código. Então, como eu disse para vocês, o repositório é o estado final do seu arquivo, porém ele fica com todas as versões salvas, porque o Git ele controla todas as operações que teve naquele arquivo o tempo todo. Então, você consegue ter acesso a tudo isso. Quando você faz o clone, ele vem os arquivos e você consegue verificar depois as versões, o histórico de alterações e tudo mais daquele repositório. Agora, repositório local. Você tem duas formas de trabalhar com repositório, que é o local e o remoto. O local, você vai salvar o repositório dentro da sua máquina. Beleza, muito legal, só que você perde um pouco da funcionalidade principal do Git. Qual que é a funcionalidade principal do Git? É você conseguir trabalhar em equipe de uma forma rápida, de uma forma ágil, tá joia? Então, se você coloca um repositório local, você vai estar trabalhando somente na sua máquina. Você não consegue ter esse compartilhamento com outras pessoas. Você acaba somente você trabalhando naquele repositório. Você vai ter todas as funções, como o controle de versão, a parte de, se você precisar voltar numa versão anterior, você vai ter esse backup ali sempre salvo das versões, tudo certinho, não tem nenhum problema. Só que você não consegue trabalhar em equipe. Aí que vem o repositório remoto. É a mesma coisa que o local, só que ele não, você consegue ter acesso a ele com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, você pode ser uma pasta compartilhada na sua rede, ou pode ser um repositório remoto também, como, por exemplo, o GitHub. Você coloca o GitHub, adiciona as pessoas que têm acesso àquele repositório que você criou no GitHub, e a partir de lá, você vai mandar suas informações que estão no seu diretório no seu computador, mandar para lá via comando commit, que a gente vai botar ele na prática em próximas aulas, manda ele via comando para o repositório remoto, e quando a pessoa fizer um outro comando, que é o comando de push, você vai fazer um clone, vai clonar o repositório, todos os arquivos, total, para a sua máquina, e vir com a versão mais atual do repositório para você trabalhar na sua máquina também. Então, isso com uma ou mais pessoas. Então, você consegue, vai ser a mil maravilhas, você vai conseguir ter um trabalho em equipe de forma muito legal, de forma muito ágil, de forma muito facilitada. Tá, joia? Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem um pouco mais dessa parte do repositório.
Então, vamos lá, como que funciona o repositório? Ele fica salvo dentro de um diretório na sua máquina, que é o Work Directory, é a pasta raiz do seu Windows, do seu Mac ou do seu Linux. Ele fica salvo numa pasta onde você vai mostrar para o Git que, com o Git ADD, que aquela pasta ali está sendo monitorada. A hora que você dá o Git ADD, ele pega esses arquivos e joga no palco, que é no Stagiário. É onde você está alterando aqueles arquivos e o Git está monitorando eles. Então, o palco seria quando o Git está verificando se você fez alterações naqueles arquivos que estão naquele diretório. Quando você termina de fazer as modificações e vai mandar isso para o repositório, é a hora que os arquivos já estão prontos, já foram preparados, você vai estar gravando eles no repositório. E quando uma pessoa faz o clone daquele repositório, ele está pegando tudo que está no repositório e jogando numa pasta numa máquina dele. A hora que ele dá o git add, ele vai estar naquele palco monitorando e ele vai salvar, manda de novo para o repositório. Quando ele faz o clone, o pull, ele vai estar buscando de novo a versão mais atual daquele repositório. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de introdução. É uma aula bem tranquila, bem simples, e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um entendimento legal aí do que seria o Git. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até mais.